Bem-vindos, canal Céus Abertos. Aleluia, os céus estão abertos sobre nós. Se prepara aí que tem uma palavra de Deus para o seu coração, viu? Em nome de Jesus, estamos aqui reunidos com o coração cheio da palavra de Deus, como sempre, porque nosso coração ele ferve com palavras boas. E é sempre uma novidade. A palavra do Senhor nunca é a mesma. É o pão vivo que desce do céu, e o pão vivo é sempre fresquinho, amém? Deus sempre tem um novo pão, algo novo para nossas vidas. E hoje o Senhor tem uma palavra assim tremenda. A palavra é: temos um rumo, um destino e um propósito profético, amém? Muitas vezes nós estamos pensando que a gente está sem rumo, vagueando pelo deserto, mas o Senhor fala: olha, você tem um rumo, você tem um destino e você tem um propósito profético. Está baseado lá em Êxodo 14. Nós vamos ler de 1 a 4, só que eu não vou ler. Você vai ler aí na sua casa. Vou fazer aqui um pequeno resumo daquilo que fala lá em Êxodo, tá? Uma história muito comum e muito conhecida, que é a travessia do povo no deserto, e aquele nervosismo, e aquela insegurança, e aquele medo do povo de Israel, quando chegou ali na beira do Mar Vermelho, e chegando na beira do Mar Vermelho, eles ouviram e viram que Faraó estava vindo atrás com seus soldados, cavalos e cavaleiros, prontos para matá-los, prontos para destruí-los. O mar estava fechado, e agora, montanha para tudo quanto é lado. É essa que a palavra de Deus fala lá em Êxodo 14. É interessante que o Senhor já tinha determinado para onde eles iam, porque Deus tinha um propósito, e o propósito dele era que ele ia ser glorificado no deserto. Ele ia ser glorificado até pela perseguição de Faraó com relação ao povo do Egito. Muitas vezes nós estamos assim perturbados, preocupados com as coisas que estão acontecendo, mas Deus vai ser glorificado em todas essas situações. Amém? Ainda que você esteja passando por um deserto, ainda você está falando: meu Deus, a morte está querendo me alcançar, sabe? As dificuldades estão tão grandes. O Senhor fala: eu tenho um propósito na sua vida, eu vou ser glorificado no deserto. Ainda que Faraó está te perseguindo, Deus tem um propósito em tudo isso. Não vai ser impedido, amém? E o Senhor está falando para nós: olha, você tem um rumo, você tem um propósito e você tem um destino. Amém? Fala comigo aí: eu tenho um destino, eu tenho um rumo e eu tenho um propósito diante do Senhor. Amém? Muitas vezes a gente fica assim, sabe, preocupado como o povo lá de Israel. Eles estavam inseguros, pensando que iam ser enterrados ali no deserto mesmo. Mas Moisés era uma pessoa que ele tinha intimidade, ele tinha confiança. Ele andava com Deus. E Moisés, nessa confiança, ele sabia que ele precisava ficar firme. Ele falou isso para o povo: olha, gente, não tenha medo. Fica firme, não precisa ter medo, porque o Senhor vai trazer o livramento. Foi isso que ele falou para o povo de Israel: olha, não temas, fica firme, porque o Senhor trará o grande livramento. E muitas vezes nós precisamos ter essa intimidade que Moisés tinha, de falar com Deus em meio às dificuldades. E o Senhor respondeu para Moisés como o Senhor responde para nós. Amém? O Senhor responde para você sim. E ele está falando assim, o que ele falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E o Senhor está falando para você: marcha. E aí eu lembro daquilo que eu conversei com o pastor, e nós estávamos falando que as pessoas estão com medo de quarentena, medo da crise financeira, medo do que está para vir. E o Senhor muitas vezes está falando para você apenas marchar. E as pessoas ficam falando assim: ora por mim, ora por mim, ora por mim. E aí Moisés foi lá, orou pelo povo: ó, o povo está com medo de morrer. E o Senhor falou: que é isso? Você está clamando aí a mim? Fala para eles andarem, para eles marcharem. Sabe? Às vezes a gente fica intercedendo, mas você precisa agora tomar cuidado e começar a andar, porque o Senhor te fala assim: olha, não é hora de você, sabe, ficar com esse medo todo, com essa insegurança toda. Você não vai perder a fé em nome de Jesus. Começa a marchar, porque a coluna de nuvem de glória está sobre a sua vida. Ele está te dirigindo, ele está te orientando. Olha para o céu, como nós temos falado desde o começo do ano. Olha para o céu, porque você vai andar debaixo da nuvem de glória. A nuvem de glória vai te orientar e vai te dirigir. Então olha para o céu. E aí a gente fala assim: ah, mas o Senhor está falando para mim marchar, mas eu tô aqui em casa, em quarentena. O Senhor fala assim: toma cuidado com o que você está fazendo em casa. Amém? A mídia, as pessoas, o mundo está querendo que você senta
sabe? E fica só se alimentando de coisa ruim, sabe? De filmes pornográficos, de situações, sabe? Que vão te contaminar, de más notícias que vão te contaminar. E o Senhor fala assim, olha, tá na hora de você entender que você tem que marchar, porque o mundo espiritual, ele tá se movimentando, as coisas espirituais não estão paradas. E o Senhor fala assim, olha, existe um espírito de angústia, um espírito de medo, um espírito de depressão, querendo alcançar muitos. Mas você, em nome de Jesus, vai marchar, e todo tipo de barreira que está se levantando contra a sua vida vai ter que cair, vai ter que sair. Em nome de Jesus, os impedimentos vão ter que sair, porque você tem um rumo, você tem um destino e um propósito profético. Amém? Então, a primeira coisa que o Senhor fala, que você não pode ter medo. Sabe, o povo de Israel ficou com tanto medo que começou a se levantar contra Moisés. Sabe? O medo é inimigo da nossa fé. O medo é o oposto da fé. E o Senhor fala assim, tenha fé. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Então o Senhor vai acrescentar fé no teu coração. Amém? Não murmure, não fica falando das pessoas, não fica falando do governo, não fica colocando culpa nos outros. É você que tem que buscar a Deus, porque tem livramento para você. Amém? Tem porta aberta para você. Então cuidado com as coisas que você fala, cuidado com a maneira que muitas vezes você está colocando culpa nos outros. O Senhor fala, tem resposta para você. Amém? Não entre no esquema das outras pessoas. Busca o Senhor, porque o Senhor tem resposta. Não culpe as outras pessoas. Deus tem um propósito, Deus tem um rumo, Deus tem um destino para a sua vida. Então tenha fé, não perca a sua fé. Cuide da sua vida, cuide das suas coisas, sabe? Sonhe para realizar, vá correndo atrás daquilo que for necessário. Se tiver que procurar emprego, não tenha medo. Saiba que Deus é contigo e a nuvem de glória vai estar na sua vida. Tenha convicções de quem você é em Cristo Jesus, sabe? Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Saiba dividir as coisas. A palavra do Senhor fala assim, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Amém? Você tem um rumo, você tem um destino. Amém? Você não é qualquer um, não. Você não é qualquer uma, não. Você tem uma marca do Senhor para viver os propósitos do Senhor. O Senhor diz assim, que lá na palavra do Senhor fala sobre Jó, e Jó, ele estava numa situação muito difícil. Eu vou terminar essa palavra dizendo que Jó estava numa situação de enfermidade, Jó estava em luto, Jó estava com um problema muito grave de financeiro, talvez ele estava com fome, estava se coçando com um pedaço de telha, prometido até de morte. Talvez ele pensaria que ele ia morrer por causa de tantas dificuldades. Os amigos falavam dele, as pessoas estavam julgando, mas ele tinha uma frase que ele falou, bem sei eu, Senhor, que tudo podes. Nenhum dos teus propósitos vão ser impedidos. E eu quero dizer para você que você pode estar como Jó nessa noite, nessa tarde. Mas o Senhor fala que nenhum dos pensamentos dele vão ser impedidos a seu respeito. E o Senhor ainda termina falando assim, olha, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que você espera. Então não perca a sua fé. Você tem um rumo, você tem um destino e você tem um propósito profético. Se inscreva no canal, dê o seu like, sabe? Compartilhe. Tem uma sinetinha aí, aperte a sinetinha aí para você receber todas as nossas informações. E vamos para frente porque o Senhor está voltando. Amém?